Bom dia, bom dia, bom dia. Já vou começando, porque a proposta aqui é que mesmo que você não consiga assistir na hora que eu estou, né, aqui ao vivo, na live, você possa assistir depois e que inicialmente nós daremos conteúdo e depois, no final, é que tiraremos dúvidas e também faremos a nossa prática. Hoje aqui está um vento delicioso, mas eu não sei se interfere no áudio. Mas vamos conversar hoje sobre um assunto que traz muito sofrimento, muitas dificuldades na vida das pessoas. Você sabe o que é? São as mágoas, os ressentimentos, os rancores. É o tipo de sentimento, tipo de emoção, que sentimento e emoções são coisas distintas, mas a gente pode tirar um momento para falar sobre isso. Mas eu quero dizer que quem tem mágoa, quem tem ressentimento, acaba se colocando numa situação de estar constantemente se envenenando. E é aquele tipo de envenenamento que acontece aos poucos e muitas vezes sem a pessoa nem perceber. A pessoa vai vivendo constantemente como se estivesse carregando correntes, como se a pessoa tivesse constantemente com pesos desnecessários a serem carregados. Eu estou num período de mudança, né? E ontem à tarde, eu até mandei uma foto para uma das pessoas que está participando do nosso desafio de 21 dias, né? Que se inscreveu para participar. E a gente tem se comunicado muito e eu mandei uma foto para ela do caos que está o apartamento antigo. São tantas coisas que a gente acaba acumulando durante os anos, coisas que não nos servem, que servem só para ficar guardando, ficarem guardadas, sem serem utilizadas. E o que acontece com coisas que não são utilizadas? Uma das coisas que acontece é que começa a atrair os insetos, os bichinhos. Então, baratas e outras coisas que eu não quero nem falar e nem pensar no assunto. Mas começou, quanto mais a gente mexia ontem, quanto mais a gente procurava tirar para fazer descarte, né, para jogar fora algumas coisas, para doar para as pessoas outras, mais aparecia. E eu olhei para aquilo e aquilo vai tirando toda a energia da gente. Assim, nossa, que bagunça! Como é que duas pessoas, porque muito do que tinha ali eram coisas que eu e meu marido havíamos juntado durante esses nossos anos, né, de relacionamento. E quanto mais a gente ia tirando, mais ia aparecendo e coisa suja e coisa pesada e coisas que traziam lembranças boas e lembranças não tão boas assim. E eu fui fazendo essa reflexão e eu decidi, na realidade, o tema de hoje, esse tema ia ficar mais para frente, mas o tema de hoje foi por conta da minha tarde de ontem. E a tarde de ontem, eu fiz um paralelo com as mágoas, esses lixos, isso que nós guardamos, achando que um dia vamos utilizar, achando que um dia aquilo vai servir para algo, e realmente acaba servindo para dar trabalho, para trazer mais sujeira e para fazer a gente perder tempo. Da mesma maneira são as mágoas, elas ficam guardadas ou bem profundamente no seu subconsciente. Chega que tem pessoas que dizem, não tenho mágoa de ninguém. Só que quando chega numa sessão de hipnose,
Quando chega, às vezes, não precisa nem conduzir a pessoa a entrar em estado hipnótico, só precisa conversar e você começa a notar que aquela pessoa tem sim mágoas. Ou então a mágoa, ela não está tão profunda assim, ela está bem na superfície, bem consciente, e a pessoa ainda fica falando sobre o outro, reclamando do outro, dizendo que o outro que teve culpa pelo que aconteceu, pelo motivo da mágoa. E só faz você perder tempo, perder sua energia e até perder sua saúde. Uma das grandes causas de doenças está relacionada às mágoas, está relacionada aos rancores. Se você colocar no Google causas emocionais das doenças, você vai ver que tem muito material sobre isso. E eu comecei a ouvir falar sobre isso ainda muito cedo, não tão cedo assim quanto poderia ser, mas eu tive o privilégio de saber sobre isso ainda bem jovem. Falando novamente aqui da Seitonoye, que foi o primeiro lugar que eu ouvi falar com mais intensidade sobre a causa, a origem das doenças. E é carregado. Porque se você não tratar as suas mágoas, não tiver essa ideia de que os rancores podem fazer muito, muito mal para você, você vai começar a notar que a sua vida, ela não deslancha em alguns assuntos. E dependendo da mágoa, dependendo de quem é o objeto do seu rancor, você vai ver que tem ainda um peso muito maior. Toda mágoa, ela tem um poder muito forte, que é um poder que você dá. Você tira o poder de você e coloca nas mãos do elemento mágoa. Você, de certa forma, está dando poderes não a outra pessoa, porque às vezes a outra pessoa nem sabe. É pior do que isso. Você está dando poderes a um sentimento, a uma emoção negativa que pode levar você, inclusive, à morte. Como eu falei, já conheci, já acompanhei pessoas que, por conta de mágoas, criaram em si. Tem gente que nessa hora diz: como assim criaram em si? Criaram em si doenças, criaram em si dificuldades. Mas como assim, Tato? Você está dizendo que a pessoa cria doença? Aí agora eu vou falar de um outro conhecimento que eu tenho, que eu quero até me desenvolver mais nesse sentido, que foi o estudo do Theta Healing. Eu fiz formação também em Theta Healing, o básico, o avançado. E é muito interessante, uma coisa que eu também ouvi a primeira vez no Theta Healing, que toda doença tem por trás uma necessidade da pessoa. A doença serve para algo. Por exemplo, uma pessoa que acha que nunca teve atenção e amor do marido, dos filhos, ela acaba inconscientemente criando uma doença, gerando uma doença para si, para poder ter a atenção do marido, dos filhos, do pai, da mãe. Então, essas coisas acontecem, elas não são por acaso. Eu acredito que nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo que acontece tem um porquê, tem uma razão. Agora, quando as coisas acontecerem, não é para ficar o porquê, o que houve, mas o que foi que aconteceu? Eu disse que tudo tem uma razão, tem um porquê. Mas você não precisa ficar se perguntando o porquê das situações. E sim,
você pode procurar saber. A pergunta que você tem que fazer é o como sair da situação. E dentro desse como, quando você faz a pergunta do como, aparecem as possibilidades para você conseguir sair da situação. O porquê, ele só vai ajudar você no caso, por exemplo, de você viver uma situação, como eu falei, que você acabou construindo uma doença em cima de uma emoção negativa, de mágoa, e que por isso, se você pode ou não pode, mas tem a possibilidade de você descobrindo que você tem a mágoa, você conseguir dissolver aquilo. Mas já parou para pensar que talvez nem necessariamente você consiga dissolver o problema simplesmente porque conseguiu encontrar a causa dele? Porque, por exemplo, no caso da mágoa, você pode ficar sabendo que você tem a mágoa, mas não necessariamente você vai conseguir dissolver essa mágoa, que em consequência trará a resolução do seu problema. Bom dia, Helena. Uma alegria ter você aqui. E hoje nós estamos conversando sobre mágoas, sobre o peso que se carrega quando você tem mágoas. As pessoas até constroem, eu estava falando agora assim, que acabam até gerando doenças em si por conta das mágoas. Que as mágoas, elas são grandes causadoras de problemas diversos, principalmente doenças. Então, quando você pensa que uma mágoa pode ter causado um problema na sua vida, outro problema que mágoa causa e muito, e as pessoas nem percebem, causar problemas financeiros. Tem dois elementos muito importantes na vida do ser humano. E tem muita gente que tem mágoas desses dois elementos, ou de um deles ou dos dois. O pai e a mãe, pilares importantes na vida do ser humano. Nós só estamos aqui hoje porque duas pessoas se encontraram e a mágica da vida aconteceu. Então imagina o que é você sentir mágoa da sua origem, dos primeiros passos que você deu aqui na Terra, foi de chegar até eles. E quando você vai mais profundamente nos estudos de espiritualidade, tem várias vertentes espirituais que defendem que a pessoa, antes de chegar aqui, ela já escolheu os seus pais, ela já escolheu o ambiente na qual ela seria inserida, na qual ela viveria e receberia todas as informações, inclusive as crenças. Como eu disse, nada é por acaso. Então, se você rejeita o lugar que você chegou, as pessoas que foram os primeiros contatos seus, você está rejeitando a sua própria vida. Se você tem mágoas do seu pai ou da sua mãe, do seu pai, de sua mãe, você está dizendo que não se aceita. E quando você não se aceita, você tem autoestima abalada, você não tem a autoconfiança suficiente para gerar o poder necessário para você conseguir realizar a sua vida na plenitude em que você merece. Então as mágoas, elas são aquelas correntes pesadas que você carrega sem necessidade, que às vezes você nem consegue discernir que aquilo que você sente, que aquilo que lhe atrapalha é mágoa. Você, às vezes, como eu já falei, já cheguei a entrar em contato com uma pessoa e dizer assim, mas a pessoa diz que tem um determinado problema que, dentro do que eu já estudei até hoje e venho estudando, você vê, você nota, você percebe que aquilo ali é mágoa.
É mágoa do pai, é mágoa da mãe, é mágoa de alguém, algum antepassado. E você chega para a pessoa e diz assim: de quem você sente mágoa? E a pessoa: não sinto mágoa de ninguém. E eu insisto: sim, mas para eu poder ajudar você, você vai ter que conversar. Então vamos conversar, certo? Desculpe a pergunta logo assim de cara, mas só porque eu pensei uma coisa aqui, mas então vamos conversar. Você realmente quer minha ajuda? Sim, eu quero sua ajuda. Então me fala um pouco sobre você. Aí a pessoa começa a contar a história. Sabe o que é? Quando eu era criança, meu pai e minha mãe, eles brigavam muito e muitas vezes acabavam discutindo na minha frente e de certa forma acabavam botando culpa em mim. Eu não entendia nada, achava aquilo um absurdo, ficava triste, mas eu não tenho mágoa deles não. A pessoa às vezes não aceita, que tem mágoa, porque acha que se admitir é uma fraqueza, está dizendo que é fraco, que não é bom o suficiente. Só que quando você admite que você tem a mágoa, você olha para a situação e você consegue perceber que aquilo é mágoa, você pode dissolver aquilo. E não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Quando a gente entra em contato com as nossas sombras, nós estamos mostrando a nossa força e que dentro de nós existe luz e existe sombra. E admitir a sombra, olhar para a sombra, é a possibilidade que a gente tem de colocar luz na sombra. A maneira de se acabar com a escuridão, com a sombra, é botando luz. Não há escuridão grande que não seja liquidada, acabada com a luz. Então, se você coloca luz nas situações, se você coloca, por exemplo, no caso da mágoa, a luz do perdão, a luz da gratidão, você começa a perceber que sua vida melhora, que o que estava difícil de acontecer, de fluir, começa fluindo com mais facilidade, porque o perdão e a gratidão são pilares importantíssimos para a felicidade, para a prosperidade, para a saúde. Então tem muita gente que deixa isso de lado, sabe? É como se não admitisse a importância de olhar para isso. De você ter esse discernimento que às vezes você vai precisar parar, olhar para as situações que se apresentam na sua frente e também, sem ficar escavando e pensando demais no passado, mas você buscar em você hoje se ainda existe algum resquício de mágoa, algum resquício de ressentimento, algum resquício dessas correntes que você não precisa carregar pela vida. Uma outra metáfora aconteceu comigo. Eu fui fazer uma viagem e era uma viagem de trem. E nessa viagem eu levei muita bagagem. Era uma mala imensa, pesada, e que só me trouxe muita dificuldade na viagem. Olha, chegou um momento que eu olhei para aquela mala e pensei: para que eu trouxe tanta coisa? Que elementos desnecessários existem dentro dessa mala e que só estão me atrapalhando? Do mesmo jeito são as mágoas. E o que foi que aconteceu nessa viagem? Eu fui largando as coisas pelo caminho. Chegava no hotel, aí via que o casaco estava meio descascando, deixei o casaco, uma calça jeans, e fui me libertando daquele peso desnecessário durante o caminho. E eu
me deu, né, uma inspiração. Nossa, quanto peso nós carregamos desnecessariamente durante a nossa vida. E como esses pesos nos atrapalham. Como esses pesos trazem sofrimento para a nossa vida. Como aquela mala, aquela bendita mala. E quanto mais eu ia deixando roupas pelo caminho, vai chegar alguém que precisa e vai pegar. Mas eu me sentia leve, mais eu ia seguindo a viagem mais livre, passando de um trem para o outro, fluindo na vida, com muito mais facilidade. Então reflita comigo hoje. Quais são as cargas? O que você está carregando de forma desnecessária? Por quem você ainda sente mágoa? Quais são os seus ressentimentos? Você já se auto-perdoou? Ou você ainda tem ressentimento de alguma coisa que você fez no passado? Será que você ainda sente mágoa dos seus pais? Será que você ainda sente mágoa de situações, de algo que você não fez ou de algo que você fez? Reflete que na vida, só tem importância aquilo que a gente dá. Se você continuar deixando sua atenção, seu foco voltado para o que foi ruim na sua vida, você vai ter mais disso na sua vida. Porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e as ações geram resultados. Então, assim como você pensa, você chama o sentimento e por conta disso as suas atitudes e por conta disso seus resultados. Por que eu repeti isso? Porque isso é tão importante, é simples, mas é muito importante. No momento que você fica remoendo nos seus pensamentos, acontecimentos que fizeram você sofrer, que fizeram você ter raiva, você está construindo o quê? Sentimentos negativos. E você vai estar construindo o quê? Ações que levarão você a sofrer mais. Então a ideia hoje aqui é você parar, pensar, sentir sobre o que é que você ainda carrega de bagagem e cargas desnecessárias que você pode, a partir de hoje, seguir com mais fluidez, com mais leveza. E perdoar não é ter amnésia. Não, a pessoa não esquece. Não necessariamente. Pode até esquecer com o tempo. Aquilo deixa tanto de ter importância que você nem lembra mais. E se por acaso lembra, não tem força em você. Não interfere na sua vida. É diferente de, por exemplo, mágoas de relacionamentos recentes. Você, às vezes, não consegue nem falar o nome da pessoa, de tão magoada que você está. Mas isso pode ser ressignificado. Você pode trazer um novo significado para a situação. Você pode, ao invés de ficar dando força para aquilo, ao invés de você ficar dando cor, dando, foco, colocando o seu foco na situação, você pode parar e começar dissolvendo as situações através do poder do autoconhecimento. De você mudar o foco, de você ter ideia de que quando você
tira o foco das situações, aquilo dali deixa de ter poder. Eu não sei se foi na segunda ou foi na primeira live, eu não me lembro. Eu falei sobre a semente que a gente planta e que se a gente cuidar, né, for lá, regar, adubar, ela vai se desenvolver e vai virar uma plantinha. Já se a gente não cuidar daquela semente, aquela planta não vai se desenvolver. Então também serve para o que é negativo. Se você não ficar cuidando, não ficar cultivando isso em você, aquilo dali não vai ter frutos. Então não vai gerar problema para você. A partir do momento que você começa a tirar o foco, a tirar a sua atenção e a começar a entender como fazer para dissolver isso, você começa a ganhar o seu poder de volta para você. E você começa a ter o seu poder de gerenciar melhor seus sentimentos, suas emoções e seus pensamentos. E com isso você vai ter a chance de entrar em contato com a sua essência, com a sua verdadeira essência. Que vale a pena repetir. Você não é os seus pensamentos, você não é suas emoções, você é muito mais que isso. A sua origem é divina. Nós fomos criados pela mesma energia que criou a natureza. Então, por isso, recebemos o mesmo poder da natureza. E é esse poder, através da retirada das mágoas, através de você fazer um trabalho interno, buscar o autoconhecimento, para saber que precisa dissolver as situações negativas da sua vida, para você poder enxergar mais a sua luz. Você tirar o foco das suas sombras. No momento que você consegue colocar luz, você trouxe a luz para as sombras. E ali, naquela sombra, agora também só é luz. Porque você começa a entender que você não precisa dar poder para o que é ruim. E você passa a colocar o seu poder, sim, o seu foco no que é positivo e no que é bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chegou muita gente, mas eu não sei quem é que está aí, mas vou falar com você. Bom dia, Israel. Alegria ter você aqui, um terapeuta excelente. Se você puder, olha, siga Israel Marinho Gama. Ele trabalha com análise corporal. Vou dizer assim, um trem muito interessante que pode ajudar você. Eu ganhei uma análise e vou aproveitar. Bom dia. E vou aproveitar o meu prêmio e depois vou contar aqui, né? A gente pode marcar uma live, né, Israel, para falar sobre esse analista corporal e nutricionista. Excelente! Então a gente pode fazer isso aqui. E também bom dia, Lúcio. Bom dia, Helena, querida, sempre por aqui comigo. Ela também, Helena, que é do Cochicho da Alma, ela tem um perfil lindo, bem inspirador. Se você também quiser inspirações e você vá lá e conheça o perfil dela, é lindo, muito lindo o perfil. Lex Coutinho, não sei se ele está por aqui. Marcos Castro, bom dia, também sempre por aqui. Dias, Paulo, tudo bem, Paulo? Muitas bênçãos para vocês. Delânio. E eu quero, sim, vamos fazer a live, sim. Então eu quero marcar. Hoje aqui nós falamos sobre mágoas, sobre como isso interfere no andamento da nossa vida, como isso pode causar horríveis acontecimentos, doenças. Tem gente que não sabe, mas até o fato de um acidente pode ser causado por uma perturbação mental, por uma mágoa. Porque foi como eu falei, fazendo uma revisãozinha. Imagina, pensamentos atraem sentimentos que geram ações e que geram resultados. Se a pessoa está com foco no que é negativo, então o comportamento, o sentimento fica ruim
E o comportamento, por exemplo, numa estrada, da pessoa se distrair, da pessoa não estar dirigindo com tanto cuidado, como se a pessoa, quando estivesse bem, dirige bem, mas só que você, com um sentimento ruim, você pode fazer e gerar resultados negativos através de ações que não são adequadas para a situação. Então eu quero saber de quem está aqui, se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, e depois passaremos para a nossa prática. E depois também eu vou falar sobre a questão da mudança do horário da live. Alguém tem uma pergunta? Ou então um legalzinho para confirmar pra gente. Eu peguei no final. Sim, mas você, dentro da análise corporal, eu não tenho nem ideia de como seja, mas eu imagino que tenha muita ligação, mas tem alguma técnica para eliminar a mágoa? Tem várias técnicas. Dentro do processo de hipnose, tem como trazer novos significados, tem como você dissolver. Na programação neurolinguística também você consegue. E também uma técnica simples que você pode fazer com você mesmo aí, que é o Ho'oponopono. Ho'oponopono serve para tudo. E é muito bom e é muito simples. Baseado em que você trouxe esse assunto tão relevante. Algo pessoal? Bem, nesse momento esse assunto já ia ser conversado aqui na live, né? Só que seria em outro momento, seria mais para frente. Só que ontem, inclusive eu mandei para você a foto da arrumação lá do antigo apartamento, que a gente estava tirando tudo o que tinha, que a gente já não queria mais para doação e outras coisas para descartar mesmo, jogar fora. E eu lembrei que isso você pode relacionar muito com as mágoas, né? Esse peso que você carrega de forma desnecessária e que pode gerar muito sofrimento, que foi o que aconteceu ontem. Quanto mais a gente mexia em todo aquele material, mais a gente encontrava material sujo. Isso atrai o quê? Insetos e animaizinhos asquerosos que gostam o quê? Da sujeira e do acúmulo, né? E a gente vê que durante muitos anos da nossa vida a gente acaba acumulando muito lixo. Obrigada, gratidão de coração a vocês. E o Ho'oponopono, né? Você falou assim, técnica para isso. O Ho'oponopono é tão simples, né? E aí eu vou preparar uma aula só sobre o Ho'oponopono. Mas é tão simples que se você começar a repetir, mesmo sem saber exatamente o que você está repetindo, já serve. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu indico para os meus clientes que façam o processo de Ho'oponopono, porque mesmo que você não lembre, mesmo que não esteja na sua consciência que você tem alguma mágoa, você já pode dissolver isso. E quando você se apresenta no seu campo, na sua vida, algum acontecimento negativo e que gera sentimentos negativos, você pode, a partir do processo de Ho'oponopono, trazer melhores sentimentos para você. Então, assim, é muito simples. Só repetir: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aí? Vamos partir para a nossa prática de hoje, que é um misto de técnicas. Quando fizer assim, ou ainda tem alguma dúvida, algum comentário, ou a gente já pode partir para a prática. Aí no final da prática, eu vou falar sobre essa questão da mudança do horário da live. Hoje a prática vai ser bem curtinha. Vai ser uma prática para o trabalho desse contato,
para dissolver mágoas, para dissolver processos negativos que possam estar acontecendo agora, ou que você possa utilizar essa técnica. Eu estou inclusive pegando os vídeos das lives e cortando em pequenos pedaços. E eu estou pensando na parte da prática, também fazer um corte, tirar a prática e transformar em um áudio. E vai ser disponibilizado para quem já passou o contato para mim e que está no desafio de 21 dias. Aí pode entrar. Roberto Mendonça entrou agora. Olá, bom dia. A gente agora falou sobre mágoas, viu, Roberto? E agora vai passar para a prática, para a meditação, que é um misto de técnicas que a gente vai fazer agora para dissolver mágoas e para trazer bem-estar. E aí, vamos para a prática agora? Vou colocar uma musiquinha aqui, que ela é composta de ondas tetas, que facilita para que você absorva todas as informações positivas. Deixa eu encontrar aqui. Convido você agora a fechar os seus olhos. Fechar os olhos para entrar em contato com o conteúdo do seu interior, para que você possa se permitir esse momento de autocuidado, esse momento onde você pode entrar em contato com o que é necessário ser dissolvido, e também para você poder entrar em contato com sua verdadeira essência. Então, com os olhos fechados, é muito mais fácil você se conectar com o seu interior. Muitas vezes somos distraídos pelo nosso ambiente, por tudo que existe no nosso redor. No nosso entorno existem tantos elementos que distraem, tantos os elementos que tiram o nosso foco do que realmente importa. E só em momentos assim que nos damos a oportunidade de vivenciar uma prática, de parar um pouco, entrar em contato com a natureza, é que nós podemos sentir melhor, enxergar melhor dentro do nosso sistema, acalmando nossos pensamentos, nossas emoções. E através dessa serenidade que eu sei que você está atingindo a cada vez que você ouve a minha voz, e que você pode ficar cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxado, ao ouvir minha voz ou qualquer ruído externo. Você pode, a partir desse momento, ficar cada vez mais leve, relaxando do topo da sua cabeça até a extremidade dos seus pés. E nesse processo de relaxamento, você se deixar conduzir através do poder da sua imaginação, um caminho na natureza,
uma estrada de barro, com muita grama ao redor, onde você pode enxergar a natureza dentro da sua harmonia. E agora, eu repetirei algumas palavras e você pode, aí no seu pensamento, visualizando, sentindo esse contato com a natureza, você pode repetir as palavras que eu agora vou dizer. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, parentes ou ancestrais fizemos algum mal a ti, a teus parentes ou ancestrais, eu peço perdão nesse momento. Peço que deixe, que dissolva através das palavras do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 Deixe que as palavras do Ho'oponopono entrem no seu coração, trazendo paz, serenidade, alegria. Cada vez que nós repetimos as palavras do Ho'oponopono, dissolvemos memórias que possam causar sofrimento e trazemos para a nossa vida mais alegria, paz, amor. Então, mais uma vez, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. 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 Que a paz do Divino Criador preencha seu coração, sua alma, ilumine sua mente e traga sempre para você a paz do eu. O eu sou divino, absoluto, com potencialidade infinita. Que você entre em contato com a sua divindade e seja cada vez mais feliz. Olhe mais um pouco esse cenário, essa natureza a qual você faz parte. Você faz parte da natureza e a natureza faz parte de você. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos, voltando para aqui e para o agora. De forma a sentir a liberdade do seu ser. Olá! E aí, tem alguém comigo? Pois, só deixar um